Pode fazer a pergunta, irmão Bruno. Então, sobre aquele João 5, eu vi lá, né? Logo que Jesus chega no tanque de Betesda lá, né? Assunto da semana passada. Isso. Ele vê lá o rapaz lá que tá paralítico lá, né? Que não consegue chegar até o tanque. E ele fala bem assim. Que aquele rapaz lá achava que estava doente, né? Parece. Lá, quer ver? Deixa eu pegar o versículo aqui para não falar besteira. João 5,5. Você está com a Bíblia? Você quer que eu leio? E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Isso, então, essa palavra que ele achava que estava enfermo, mas na verdade ele não estava. Mas também tem a representatividade ali, hoje, ali, você lendo esse João 5 aí, de que esse tanque, você pegar como representatividade do mundo hoje, né? Sim. Então, quer dizer, o que significa esse achava, né? É igual hoje. Muitas pessoas falam assim que não, estávamos enfermos. Na verdade, eles não estavam enfermos. Eles achavam, né? E o que faltava ali para eles ali era o quê? Era a luz. E quem trouxe a luz ali para eles ali naquela hora? Foi quem? Foi Jesus, né? Jesus. Na hora que Jesus chegou ali, que eles viram o quê? Viu o caminho que eles tinham que seguir, entendeu? É igual aqui, eu tô perdido aqui, entendeu? Eu tô achando que eu tô doente, que eu tô doente, mas na verdade eu não tô doente. Eu só tenho que achar o caminho. Qual que é o caminho? É Jesus. Quem que é a vida? É Jesus. Quem que é a verdade? É Jesus. Na hora que eu encontro ele, eu deixo o meu estado de doente ou enfermo, entendeu? E passo a viver o quê? A luz. Meu Entendeu? Deus. Que é o quê? A cura. Mas é isso aí, Bruno. Se essa fosse uma pergunta, na verdade você veio trazer uma pergunta, não, você veio trazer uma resposta, viu? Você não trouxe uma pergunta aí para nós, você trouxe uma resposta daquilo que era uma possível dúvida que foi respondido naquilo que você perguntou. Então esse homem ele se achava enfermo representando a humanidade de hoje, representando toda a humanidade que se acha problemática. Na verdade, o que falta é conhecimento de quem é, né? Daquilo que já está pronto. Então, Jesus não curou esse homem. As pessoas que estão assistindo aí, eles podem ler no texto que Jesus não curou o homem. Por que ele não curou? Porque esse homem nunca esteve enfermo. Ele só se achava enfermo. E por ele se achar enfermo, Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Aí ele responde: olha, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, e aí Jesus para. Fala para ele, olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus não curou ele, Jesus só deu a direção, igual o Bruno está falando. Jesus mostrou para ele a Moarnide, direção. Oi? continua a ler mais para frente, que eu quero comentar alguma coisa, mas sobre o que está escrito realmente, para mim não falar com as minhas palavras. Aí eu Amém. vou fazer uma pergunta. Então É um vamos pouquinho lá. mais para frente, quando perguntam para ele. Quando Certo. fazem a pergunta para o que era aleijado carregando a cama, lê mais para nós para frente um pouquinho, por favor. Então no versículo 9 é dito assim, ó, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes:
aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Então, irmão Perguntar. Arlindo, Ah, aquele que me curou, ele falou, e sim, perguntaram aquele homem que tinha sido curado. sim. Você viu? Aí teve uma parte que falou, aquele que ficou são, porque Jesus falou que era explicação. Aí depois, aquele que foi curado, aquele que me curou, entendeu? Uhum. Jesus não curou, Não, curou. Jesus o fez o são, ele o fez são. Sim. Aquele homem não estava, ele se achava enfermo. Jesus não fez nenhum milagre de cura com ele ali, não colocou a mão, não repreendeu a doença, não mandou ele ficar curado, coisa nenhuma. Jesus falou assim para ele: queres ficar são? Quero. Então, levanta-te, toma a tua cama e anda. A palavra de Jesus fez com que aquele homem que se achava enfermo deixasse de ser enfermo. Enfermo. Então, para aqueles que estavam ali, Jesus tinha curado eles. Eles não tinham participado aqui do processo, eles não tinham visto como que se deu o processo, entendeu? Eles olhavam para aquele homem lá, 38 anos, paralítico, daqui a pouco o homem está andando com a cama nas costas. Então foi curado. Mas Jesus Isso. não curou, Jesus só disse para ele que ele não era doente, e ele se levantou e Não, mas andou. ele mesmo respondeu, aquele que me curou disse, toma tua caminhando, aquele que me curou. Ele mesmo Sim, respondeu assim. aham, sim, Eu observo que a ignorância é tanta que eles nem preocupou com o homem andando. Preocupou que era sábado ele carregando a cama. Então aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse? Então ele não curou, ele disse: toma a tua cama e anda. Ele não curou, ele disse: É. olha, toma a tua cama e anda. E a hora que Queres ele disse: toma a explicação? tua cama e anda, o homem ficou o quê? Curado. Ele ficou são, irmão, Noção, porque ficou curado. ele entendeu que ele nunca foi enfermo. Exatamente. E o que fora curado não sabia quem era. Olha, ele nem conhecia Jesus, ficou curado sem conhecer Jesus, irmão. Esse não tinha É, aceitado Jesus, não, para ser curado, viu? Nem então. conhecia. Quem quer aceitar Jesus? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de daquele lugar haver grande multidão. Depois que Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então, irmão, se você se vê numa posição, vamos colocar assim, numa posição em que você se acha doente, e de repente você ouve uma palavra, e você já não se acha mais doente, você se acha agora curado. Você foi curado, ainda que aquele não te curou, você foi curado, porque ele só abriu para você a luz, ele te deu a luz para você enxergar que você não era doente. E essa luz que ele te deu foi que te curou, entendeu? Foi o conhecimento que chegou a ponto de te curar. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei ao conhecimento de Deus, eu fui curado também. Mas não foi Deus que me curou, porque ele sempre me fez são. O que estava me mantendo enfermo, eu estava me achando enfermo porque eu não tinha contato com essa luz, eu não tinha conhecimento de quem eu era, de quem Deus era. Mas eu nunca estava doente, mas eu me achava doente, me achava enfermo, me achava na necessidade de ser salvo, de ser santo, de fazer o certo, de não fazer o errado. Então eu me encontrava nessa condição. Aí ele vem, me dá a direção, me mostra a luz, igual o Bruno disse aqui, mostrou a luz, eu entendi o caminho, e eu conhecendo agora essa luz e esse caminho, eu já não me acho mais enfermo, já não me vejo mais enfermo. Agora eu sei quem eu sou e que eu fui curado. Eu fui curado de uma doença que eu nunca tive, de um problema que eu nunca tive. Eu fui curado porque na minha intenção, na minha mente, no meu intelecto, eu era, eu era enfermo, entendeu? Assim acontece com todos nós. Nós nunca fomos, a humanidade nunca foi doente, só que ela se vê doente, ela se faz doente, ela se revela doente, sendo que ela nunca foi.
Eu não sei se isso fica claro para os irmãos. Não é fácil entender, não, né, irmãos? Porque fisicamente aí você vai ver muitas pessoas doentes aí. Era isso, irmão Bruno? É, uhum, Mas é, agora o texto é claro, né, Bruno? Mas muitas vezes nós lemos é, isso aí e não entendíamos assim, não. sim, Porque a gente leva muito pelo lado da religião, da teologia, né? é. Esquece do orgânico. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O evangelho orgânico, ele exige uma libertação da pessoa, viu? Senão, você não consegue se manter no evangelho orgânico, porque a partir de dentro de você, as coisas de Deus, exige que você tenha uma dedicação mesmo. Ô, Arlindo, Saber que Irmão, tanto a bênção como a aonde maldição, mais ela que está tem dentro de um você. exemplo desse? Oi? Aonde mais que tem um exemplo desse nas escrituras? Do evangelho orgânico? Porque, não, a respeito de sessão, de saber que nós não somos doentes, não somos perfeitos, e, e que a Bíblia inteira, eu acho que fala, quer dar exemplo disso, né? Desde o início, né? Sempre, sempre, irmão. Você vai estar escancarado desde o princípio lá, né? No começo, Deus faz o homem e o abençoa. Então, daí para frente, esse homem sempre foi o quê? Abençoado. E a ordem para os homens foi: não busque ser salvo, porque você tem que buscar o quê? Frutificar, multiplicar e encher a terra. Entendeu? Não é você ser salvo, você desfrutar, né? Não, você tem que frutificar, né? Não é você agora ser estéril, não. Você tem que frutificar, você tem que multiplicar e você tem que encher a terra. A terra precisa ser cheia desse conhecimento, desse entendimento de quem você é. Está desde o princípio isso, irmão. Aí Deus ele começa a mostrar a primeira história de Adão, segunda história de Caim e Abel. Vai mostrando as histórias para você ver o que é o crescimento e o desenvolvimento de uma árvore que ensina para você o que é certo e errado, e uma outra árvore que se opõe ao certo e errado, que é a árvore da vida, que é oposta ao certo e errado. Como que pode isso? Existe algo em Deus que se opõe ao certo e errado. Deus ele fez um mundo porque era certo ou porque era errado? Não, ele fez um mundo por amor, entendeu? Não tem a ver com certo e errado. Bom, eu fiz uma pergunta no grupo essa semana, perguntando para você, para as pessoas do grupo ali, o amor, ele te traz alguma vantagem, irmão? O amor te traz vantagens? qual Essa é a deles? pergunta que eu fiz. Eu acho que poucos ali, acho que quase ninguém respondeu, eu não vi depois. Se alguém respondeu, eu vi Viviane falando só. Quais do amor? Hã? Quais amor? O amor de Deus traz alguma vantagem? O amor ágape mesmo, ele traz alguma vantagem? Você é beneficiado por amar? Não, Entendeu? Essa é a questão. O amor que busca o benefício próprio, esse não é o amor de Deus. Se eu estou ganhando alguma coisa porque eu estou amando, irmão, pode esquecer que isso não é amor de Deus, não. O amor de Deus te traz perda e não ganho. Você não ganha nada por amar, você só perde. Se você estiver ganhando por amar, porque agora eu estou vivendo o amor, eu vou ganhar um espacinho no céu, pode esquecer, irmão. Você só perde amando, não ganha nada. O amor, ele é representado, o seu final aonde? Na cruz. A cruz é revelação do amor de Deus, é perda total, é entrega total, não é ganho zero. Se eu estiver ganhando alguma coisa por amar, eu estou errado. Alguma coisa está errada. Eu não estou amando. o Arlindo, Oi? e semana que vem, Pode eu falar. gostaria não, né? Se você puder, trazer um assunto, qual eu acho assim, um pouco complicado, né, para muita gente, até mesmo para mim, em particular, né? Aham, Sobre o assunto de maldições. aham, Porque hoje eu tenho um entendimento, né? certo. Só que muita gente ainda acredita nesse negócio assim de maldições, você tá entendendo? Uhum, tô entendendo. Vamos falar. Irmão, os textos bíblicos,
eles são extraordinários, irmãos. As pessoas, elas ignoram a Bíblia, e tem muita gente que não gosta da Bíblia, e fala que a Bíblia não tem nada a ver, mas para mim eu tenho um carinho muito grande pelos textos bíblicos, porque é aqui que eu entendo as revelações de Deus. Então, falar para mim que não tem necessidade nenhuma, eu fico meio assim, entendeu? Eu não vou contra os irmãos aí que não gostam da Bíblia, mas também, para mim, eu falo para mim, eu acho que ela é muito importante. Quando a pessoa não entende, tudo bem, ela não tem importância mesmo. A pessoa não tem compreensão, né? Olha para isso aqui como se fosse histórico ou teológico, beleza, tranquilo. Mas quando eu entendo isso aqui no orgânico, no evangelho orgânico, na revelação da vida, meu Pai amado, isso aqui é extraordinário, irmãos. Extraordinário. É fora da realidade. Então eu amo estar estudando a Bíblia, conversando sobre Bíblia, embora eu sei que tem muitos irmãos que não consideram, né? Acham que não tem nada a ver. Mas cada um na sua, não tem problema nenhum. Então, mesmo no capítulo 5 de João aqui, ó, tem o texto logo a seguir, que quando nós lemos aqui que os judeus começam a condenar aquele homem porque ele está carregando a cama no dia de sábado, né? E aqui, a partir do versículo 16, tem um ensinamento maravilhoso, que diz assim, olha, e por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, olha só que interessante a palavra, hein? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Meu Pai amado, que texto, hein, irmãos? Que ensinamento, hein? Chega o nosso irmão mais velho aqui e fala assim, olha, nós somos igual ao Pai. E aí? As pessoas se veem enfermas, se acham enfermas. E ele revela, nós somos igual o Pai. Eu e o Pai nós trabalhamos. Eu e o Pai somos iguais, né? Então as pessoas queriam matar mais ainda. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Por tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Mas, olha só isso aqui, irmãos. Passou, não é passará não, viu? Quem ouve a minha palavra passou da morte para a vida. Passou já. Não precisa esperar morrer, esperar julgamento, esperar arrebatamento, esperar o juízo. Não. Quem ouve e entende e compreende e vive já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho. Isso aqui o Valdecir usa muito, né? Os mortos ouvirão a voz do Filho e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, a vida é no Pai, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Você tem a vida em si mesmo, irmão. Entendeu? Você é filho de Deus, você tem a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem
sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e ao meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. E aí, irmãos, eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho de verdade, da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que de João. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como, pois, podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem do só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bonito demais, né, irmão? Tem instrução aqui demais. Maravilhosa. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.